Olá, meus irmãos, estou muito feliz aqui em 2024 com, com vocês aqui no canal da Fraternidade, né? Mais uma reflexão, já dando aqui alguns recadinhos. Então a gente volta aí às atividades normais, né? A partir da primeira semana aí de fevereiro, né? Primeira segunda-feira de fevereiro, então inicia os passes. Esse ano os passes vão ser às 19h30, né? Não mais às 19. A gente aumentou um pouco o tempo pelo motivo aí do trânsito, né? Bastante caótico aqui para vir para o Fundo Canoas. Estava difícil para o pessoal chegar no horário, né? A gente sempre pede a disciplina, né? Chegar antes da prece de início. Então, esse ano é às 19h30. E teremos também às 20h45 um novo grupo de estudo, estudo das obras básicas, iniciando com o Livro dos Espíritos. E é um estudo aberto, né? Não tem pré-requisitos, não tem matrícula, simplesmente quem quiser participar, né? Das 20h45 às 21h45, é uma horinha de estudo. Então, quem tiver vontade, quiser vir para ver se gosta ou não, se fica, né? Vir com algum amigo, trazer. Então, a casa vai estar aberta, aberta ao público toda segunda-feira, além da explanação do Evangelho Passe. Depois a gente vai ter aí o estudo do Livro dos Espíritos, a partir da primeira segunda-feira. O nosso assunto de hoje, a gente vai falar sobre o céu e o inferno. Esse assunto, ele é o título de um livro, né? O Céu e o Inferno, um das 5 obras básicas de Allan Kardec, do Pentateuco, conhecido assim, entre tantas obras dele, né? E da própria codificação espírita, mas as 5 principais, e um deles é esse. Gostaria de trazer uma reflexão aqui à luz do Evangelho, que hoje a nossa palestrinha sempre se baseia no Evangelho, né? Mas trazer como ponto de reflexão. Não quero trazer aqui verdades, mas vou dar aqui uma visão espírita sobre céu e sobre inferno. Então, assim, a gente sabe que a grande maioria das religiões, não todas, mas a grande maioria, ela tem uma ideia de um paraíso ou de um inferno, um purgatório, algo, vamos se dizer, bastante negativo ou muito bom. Apesar de não se falar muito, às vezes, do que é e como vai ser, mas se deduz, né, que o paraíso é algo muito bom, agradável, e o inferno é algo extremamente desagradável. E a maioria das religiões traz isso como eternidade, gozos ou penas eternas. Então, a partir do momento que a pessoa teve uma vida má, ela vai para o inferno, para a eternidade. E a partir do momento que ela teve uma vida boa, ela vai para o céu pela eternidade. Então, isso é o que algumas religiões, né, têm como ideia teológica. E a gente não vai discutir aqui teologia, porque dentro da teologia, cada religião está certo dentro do seu ponto. Então, há uma coisa muito, vamos dizer, irônica, querer discutir religião, né? Então a gente respeita todas as religiões, mas cada uma está certo dentro do seu ponto. Então não adianta discutir teologia. Mas por que a gente vai falar de um assunto desse? Porque Allan Kardec trouxe esse assunto até como título de um livro. Porque Allan Kardec ele traz ideias de senso comum até entre as pessoas que frequentam algumas religiões, e ele traz para o campo filosófico. Então a discussão não é mais teológica e ela vem para um campo filosófico. O Espiritismo ele é uma ciência que se ocupa dos espíritos, do mundo que eles habitam e do intercâmbio entre esses dois. É uma ciência porque ele leva dentro de caráteres, de metodologias, que não é o assunto de agora. Mas, para quem quiser buscar melhor entender isso, né? A ciência espírita, eu tenho aí no canal do YouTube também, do nosso aqui, no Bate-Papo Espírita, falando um pouco sobre o tríplice aspecto do espiritismo. Convido a assistir lá. Então, assim, a filosofia ela seria o quê? Filo, amor, sofia, conhecimento, amor ao conhecimento. Isso é lógico, é uma tradução muito simples dentro do que é filosofia. Mas em base poderíamos dizer que a filosofia ela tem amor pelo conhecimento, a busca pela verdade. Mas ela tem um princípio para usar isso. Enquanto a ciência usa metodologia, enquanto a ciência ela busca, vamos dizer, utilizar métodos, esses métodos poderem ser reproduzidos,
A filosofia, ela busca a racionalização, ela busca a razão, ou seja, propriamente o próprio pensamento. E dentro disso, ela precisa ter lógica, fazer sentido. Ela precisa ser desenvolvida a partir de um ponto, de um pressuposto, e esse pressuposto ele tem que se desenvolver sem ferir esses pressupostos ou as premissas anteriores. Então isso seria a lógica. Por exemplo, assim, eu vou já dar um exemplo para nós entender aqui, ó. Inferno, Pai, eternidade. Então vamos partir da premissa. O que é a premissa? Premissa vai ser algo que eu e você concordamos. A gente concorda que existe um Deus. Deus criou tudo. Deus criou todas as coisas. Vamos concordar também, eu estou falando que a gente concorda porque estamos falando aqui em religiões, em um aspecto transcendental, e a maior parte das pessoas vão acreditar nisso. Então pensamos que sim, Deus criou tudo. E já que Deus criou tudo, Deus é perfeito. Deus é justo e Deus é bom. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Podemos colocar esses atributos a Deus, ok? A partir disso, vamos pensar. Eu sou pai, tenho um filho de 26 anos. Muitos de vocês aí são pai ou são mães. Será que eu, Edson, eu faria, se o meu filho, em alguma época da vida dele, tivesse cometido uma falta grave, um erro, eu colocaria ele de castigo para o resto da vida dele? Digamos que lá com uns 15 anos, 16 anos ou 18 anos, já com a maior idade, ele cometeu uma coisa ruim. Aí eu vou pegar ele, vou botar ele de castigo para a vida toda, para toda a vida dele. Eu faria isso? Não, eu não faria. E tenho certeza que você aí também não faria. E pensamos, se alguém da nossa sociedade, um vizinho, um parente, fizesse isso, e a sociedade ficar sabendo, ó lá, o fulano de tal botou o filho, ele já está de castigo 10 anos. A gente ia interferir, não ia chegar a 10 anos. Se não chegasse na escola, o conselho tutelar já ia bater na casa dele. Porque nós, seres humanos, não fazia isso. Por quê? Porque isso não faz sentido. Isso não tem lógica. E por que então a gente acredita que Deus faria isso conosco? Que a falta cometida por uma vida, por uma existência, Ele nos colocaria em castigo para a eternidade? Entende? Isso faz lógica. Isso não fere a justiça, a bondade e a perfeição de Deus, que era a nossa premissa? Então essa seria uma discussão filosófica, sabe? Partindo de uma premissa, de um pressuposto, e a gente chega em um negócio que não faz lógica. Não, então peraí. Então esse negócio de inferno não é bem o que a gente pensa. Então assim, as igrejas ou as instituições religiosas, elas se desenvolveram nos milhares e milhares de anos. E elas precisaram muitas vezes criar demandas e criar, vamos se dizer, eu estou resumindo muito aqui, por isso que eu disse, eu quero trazer mais conjecturas e reflexões do que verdades. Mas as igrejas fizeram o quê? Elas tiveram, ou criaram a punição e a recompensa. Hoje, se nós pegarmos algumas empresas, a gente vai ver que tem empresa que ela trabalha por pressão, pressão, pressão. Às vezes até com punições, se você faltou ali, você vai perder isso, vai perder aquilo, está tirando, né? Outras empresas já trabalham por recompensa. Se você atingir tanto objetivo, a gente vai te dar isso a mais, você vai ganhar tal, né? Em que empresa você iria preferir trabalhar? Onde é que você iria preferir? Uma que fique te cobrando, te tirando, ou uma que te desse além daquilo que você pode ganhar como recompensa, né? Não é mais agradável ser por recompensa do que por punição? Só que as igrejas, para ter um controle, as instituições, e não estou falando de hoje, eu estou falando aí de 1000 anos, de 1500 anos, de 1700 anos atrás, elas desenvolveram e criaram isso. E elas viram que funcionaram. E a gente não faz, num certo sentido, isso em uma ideologia com nossas crianças, para a proteção delas. Não passa ali, não vai lá à noite que lá tem bicho. Olha, lá tem bicho. Olha, lá tem um jacaré dentro da lagoa. Eu tenho um sobrinho que ele acreditava, um sobrinho neto, que tinha um jacaré na lagoa há muito tempo, até grandinho, ele não acreditava que tinha jacaré na lagoa. Então, assim, depois ele deixou de acreditar que tinha jacaré na lagoa. Mas ele não ficou bravo com o pai e com a mãe, porque ele entende que aquilo era para o benefício dele. Então criou-se uma demanda de medo, sabe? Para que ele não se aproximasse lá. Mas se você se comportar bem, se você não chegar perto da lagoa, você vai poder usar o celular lá 2 horas por dia, né? Então estou dando uma recompensa, né? Então ele tem mais esse caráter.
Mas o pós-vida, o pós-morte, na teoria espírita, ele vai ser o quê? Ele vai ser dimensões espirituais. Ele vai ter várias camadas, ele não vai ter uma questão de eternidade em um lugar. E isso até já na antiguidade, lá para os gregos já era dessa forma, né? Então Sócrates, Platão, Pitágoras, Sócrates fala do mito de Er, ele conta uma história ali de um saxão que teria morrido em batalha, e quando foram recolher os corpos, o corpo dele estava perfeito, então em vez de não estava apodrecendo nada, e fizeram um enterro para ele, digno de rei, que seria colocar numa pira, né, e foram fazer uma fogueira, mas quando foram acender ele acordou, e ele contou como foi do outro lado, bem interessante, pode procurar aí na internet também, o mito de Er. Então já conta de ida e vinda, né? São de transições. Enquanto uns estão indo para o mundo espiritual, outros estão voltando, e um para o mundo espiritual vai para um lugar melhor, outro vai para um lugar pior. Então o Hades e o Tártaro do grego, ele não era o nosso céu e inferno conhecido de hoje. Ele era mais as dimensões que o espírita vai entender de regiões das trevas e regiões boas, regiões de dimensões superiores e inferiores, né? Mas são dimensões transitórias que cada um vai passar um certo tempo nesse ambiente, nessa região, né? E por que é importante às vezes a gente entender um pouco isso, saber um pouco disso? Para justamente a gente talvez se libertar e viver sem o medo. E viver sem medo, porque o medo ele é muito prejudicial, ele gera transtorno, ele gera ansiedade, o medo adoecida, lógico. O medo saudável é um medo que nos limita a um perigo, é um medo que ele vai nos trazer, vamos dizer, a preservação da vida. Mas quando a gente começa a ter um medo demasiado, ele adoece, a gente vive na ansiedade, vive na síndrome do pânico, né? Então, assim, você saber que às vezes que um ente querido ele está em alguma dimensão, e nesta dimensão ele vai, independente do que ele fez aqui, se ele fez alguma coisa negativa, ele vai poder ter recuperação. Quantos hoje talvez estão assistindo aqui que tiveram parentes que se suicidaram? Agora, se você pensasse que esse suicídio levou ele para um inferno eterno, como é que uma mãe vai querer continuar vivendo? Como é que a mãe vai querer ir para o céu se o filho está no inferno para a eternidade? Que céu vai ser esse para essa mãe? Será que ela teria um céu? Mas se saber que aonde ele está é uma região, o suicídio é um dos piores erros do ser humano, mas talvez até o pior, acho eu, né? Então, assim, um equívoco. Agora, sim, sabendo que mesmo na região densa, mais negativa, que esse espírito, ele vai receber nossas orações, que a nossa oração vai ser um bálsamo, que a nossa oração vai ser um calmante, que vai chegar para eles, e que muitas vezes, através da nossa oração, eles vão encontrar luz, e eles vão poder se redimir do erro que eles fizeram, sendo acolhidos com amor, como um pai acolhe um filho que entendeu que errou. Por que um pai bota o filho de castigo? Para proteger ele, para ele compreender que errou. Quando ele vai lá pedir desculpa, não, vem cá então, vamos ver para tu não errar mais naquele ponto. Mas a primeira coisa que a gente vai dar é um abraço, é acolher ele de volta, não é recriminar ele. Essa lógica não faz mais sentido de um Deus justo e bom? E não faz mais sentido para a gente como espíritos criados por Deus? E o que Jesus dizia do céu e do inferno? Jesus ele não falava céu, inferno, mas ele falava no dia do juízo final. Ele falava então quem estaria ao seu lado direito e quem não estaria, que a gente vai chamar de transição planetária. Também temos vídeo aí no canal falando sobre isso, podemos fazer mais algum. Então Jesus ele coloca um ponto. E aqui vamos ver mais um pouco da lógica sobre a questão de alcançar o céu. O céu como sendo a dimensão superior, então. O céu como sendo algo bom. O céu como você ter alcançado tudo aquilo que precisava. Vamos pensar, vamos voltar lá para a nossa premissa. Deus, Criador do universo, não apenas da Terra. Deus, Criador de todos os homens, todas as pessoas, de tudo. Deus é bom, justo, perfeito, está onipresente em todos os lugares. Então, assim, esse Deus, né, é quem ele vai deixar entrar no reino dele. Segundo as instituições tradicionais, elas vão dizer o quê? Que você precisa fazer parte da instituição deles. Se você não estiver na instituição dele, quer dizer que você já está perdido. Mesmo que você fazer tudo,
as outras coisas, se você for uma pessoa de bem e tal, mas se você não faz parte, não é lá de repente iniciado da forma, com seus pagamentos, dízimos, ou seja, outras formas, o que for, se você não tiver com tudo aquilo certinho e não fazer parte dessa igreja, daquela igreja específica, você está condenado. Será que isso faz sentido com tantas religiões e cada religião tem um pouquinho de gente? Então, assim, se isso fosse verdade, eu iria torcer para talvez o católico tá certo ou o muçulmano tá certo. Porque seria o maior número de pessoas se salvando. Porque há outras religiões muito pequenas, né, com menos gente. Então, a gente iria torcer para o máximo de gente possível entrar lá. Agora, que sentido faz, né? Alguém nasceu lá no outro lado do mundo, não tem a determinada religião lá. Lá nem tem. E a pessoa está lá naquela religião, mas ela é uma pessoa caridosa, uma pessoa boa, ajuda o seu próximo, ajuda a comunidade, não faz o mal. Só que ela não faz parte da religião tal. Então, ela já nasceu condenada ao inferno. Faz sentido? Faz lógica? Para um Deus justo e bom? Será que Deus não iria dar condições para todas as pessoas entrarem no reino dos céus? Independente da religião que tivesse? E o que Jesus diz sobre isso? Jesus é muito simples. Quando ele fala, quem estará ao meu lado? Aquele, ao lado direito, né? Quem vier ao meu lado direito nos dias chegada a hora? Aquele que me alimentou quando eu tive fome. Aquele que me vestiu quando eu tive frio. Aquele que me visitou quando estive doente. É isso, é só isso que Jesus diz. Jesus não acrescenta, mas tem que participar, tem que ser católico, tem que ser evangélico, tem que ser espírita, tem que ser muçulmano, tem que ser cristão. Não. Jesus não diz nada disso. Jesus não diz nada dessas outras. Jesus só diz que a gente tem que fazer a caridade. Porque daí você ainda pergunta, mas Jesus, quando a gente vai poder fazer isso para ti, né? Quando tu vieste, cada vez que tu fez a um dos meus pequeninos, você está fazendo para mim. Ou seja, Jesus está dizendo que a gente tem que fazer o bem para o outro. E vê que Jesus não cobra aqui, ó. Mas se você fez o bem, mas você fez em um determinado tempo, você fez uma coisa errada, você tem um defeito, você tem uma dificuldade, você tem uma neurose, você luta contra um vício. Jesus não diz que você está condenado e você não vai estar com ele. Jesus diz que a única condição é você fazer o bem para o outro, para o próximo. E olha que coisa legal, porque às vezes a gente tem um vício, uma deficiência, algo que a gente luta contra. Então talvez, em vez de a gente lutar tanto contra aquele vício, a gente começa a tirar um tempo de nós, de lutar contra o mal e começa a fazer o bem. Entendeu? Deixa aquela coisa que tu luta tanto contra e começa a se dedicar mais tempo a fazer o bem. Te coloca à disposição de Jesus. Jesus, o que tu queira que eu faça para ti hoje? E amanhã tu pede de novo, depois tu pede de novo, ele vai começar a te mandar serviço. Mas tu tem que estar de olhos abertos para perceber. Então, ao tempo que tu vai começar a fazer algo de bom, aquele vício vai começar a ser suprimido, vagarosamente. Mas um pouco, às vezes, vai ficar em nós. Vai ficar, às vezes, um pouquinho. Só que a gente não adianta se culpar demais, sabe? Então, não faz mais sentido isso. A entrada para um paraíso, independente seja dimensão, se esteja céu, o que seja, não faz mais sentido que isso seja algo que todo mundo tem acesso? E assim, agora olha que outra loucura, né? Às vezes nós vamos pegar religiões de 200 anos fundadas, que quem não está naquela religião vai para o inferno. Então quer dizer que só de 200 anos para cá as pessoas que poderem desencarnar nessa religião vão para o céu, porque todas as outras antes, inferno. Se nem tinha aquela religião ainda. Vê como não tem lógica, não tem sentido isso? Então, assim, isso eu estou falando aqui dentro de uma filosofia de ideias, né? Eu peço desculpas a qualquer outra crença, mas estou trazendo aqui o que Allan Kardec traz no Céu e no Inferno. É lógico que é um livro bastante longo, né? Quem tiver interesse, a gente tem na Casa Espírita, né, para vender esse livro, tem na internet também, tem nas outras casas espíritas, você vai achar esse livro, O Céu e o Inferno.
Mas aconselho primeiro ler o Livro dos Espíritos, se você ainda não leu, né? Lê o Evangelho também, né? Para daí ter um pouco mais de entendimento do assunto. Então, meus caros irmãos, chegando aqui aos 20 minutos, que é o nosso propósito, não passar de 20 minutos, né? Penso que devo ter trazido alguma dúvida para vocês, alguma reflexão, e se alguma reflexão tocou o seu coração, busque estudar um pouco mais. Busque neste ano se conhecer um pouco mais a si próprio, busque tentar conhecer um pouco a mais sobre o plano espiritual, sobre o que é o espírito, né? Pois o espiritismo, como digo, é uma ciência, é uma filosofia, ele respeita todas as religiões, e a maior religião é aquela que você se sente bem, né? Então, se você está bem, feliz onde está, ótimo, parabéns, fica ali, se envolva com a comunidade, ajude, né? Eu gosto de dar as mãos, fazer ecumênico, com todos, em dois princípios, Deus e caridade. E vamos junto, porque eu acho que toda igreja vai ter Deus e caridade e podemos ir junto, né? Mas esse assunto foi me sugerido pela espiritualidade e é um assunto às vezes que é um pouco polêmico, mas como eu digo, não trago aqui como verdades, mas o que a doutrina espírita fala um pouquinho sobre isso. Para mim ela ajudou muito, esse conhecimento demais, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou muito crente, eu sou uma pessoa mais cética e preciso entender as coisas, então o entendimento acalmou o meu espírito, acalmou o meu coração, e por isso que hoje eu ainda estou aí na doutrina espírita e pretendo desencarnar aqui no espiritismo. Grande abraço, meus irmãos, fiquem com Deus, e até a próxima, daqui 5 semanas, quando vai ser a minha data provavelmente de estar aqui de novo, se tudo der certo.